Curso de Linux, aula 23. Continuando a preparação do servidor Apache, nós vamos instalar a linguagem PEL, né? O mod PEL para o Apache rodar. Muitos vão dizer para vocês, que mexer com PEL que nada, né? Uma linguagem antiga, não serve para nada. Só que ela é uma linguagem que é tipo, executa igual o Shell, né? Na forma de um CGI. Tem comandos muito poderosos para se mexer em arquivos e principalmente arquivos de configuração. Além disso, ele tem um módulozinho de banco de dados, né, do tipo DB, um tipo dele, que é muito útil quando a gente estiver resolvendo algumas coisas imediatas, tá? Como se fossem arquivos ini, arquivos conf, tá ok? Então é muito interessante instalar o PEL no servidor Apache, né? Então vamos fazer isso, né? Chamando aqui, ó, libapache 2 mod PEL 2 para ver o que aparece, né? Aparece o pacote base dele, né? Os módulos de desenvolvimento vão instalar, né? E também a documentação. É interessante instalar. Então, vamos aplicar as alterações aqui, dar a senha e deixar ele instalando aí. Tá? A instalação é bem rápida. Isso aqui ele está funcionando debaixo de VirtualBox no i5, então a velocidade está muito boa, né? Agora vamos ver o resto da configuração para ele começar a funcionar com esses módulos. Mas só isso não basta, tá? Nós temos que habilitar o modo CGI do servidor Apache. Poderíamos fazer isso até antes de qualquer outro módulo. Acabou de instalar o Apache 2, vocês podem habilitar um módulo responsável pela manipulação de CGI, né? E nós falamos que teria que usar sempre o comando de habilitação de modos Apache, o A2 Enable Mode, tá? A2 End Mode, né? E dá aqui o nome do módulo. No caso, você não habilita o módulo PEL, tá? Porque ele está instalado com base em uma biblioteca dentro do Apache. Você habilita o corredor de CGI, tá? Então a gente habilita o módulo CGID, correto? Então vamos dar esse comando lá dentro do Linux, tá? Então vamos dar A2, vocês podem até parar o Apache aqui, ó. Dá um stop nele. CF Apache 2 stop para o serviço. Não precisa parar para instalar isso aqui não, para habilitar. Mas vamos parar para depois dar o start e já sair funcionando. End mode CGID. Deixa eu ampliar a tela aqui. Pronto, já está ampliado, tinha esse sinal de mais daqui. E pimba, ou seja, enter. Olha lá. Aí ele avisa a gente, ó, o módulo foi habilitado, tá? Aí para ativar a nova configuração, você tem que restartar o Apache 2. No caso, nós usamos esse aí, systemctl restart Apache 2, ou o que a gente vem usando há muito tempo, que é o CFC Apache restart para restartar, né? Como nós demos stop, podemos dar start, tá? Catapimba sem erros de configuração. Vamos ver o que ele fez lá para a gente no diretório do var, né? Aqui no var ele não faz nada, tá? Ele vai criar dentro do user
lib, se não me engano, né? A parte 2, nós temos módulos, ó, tá? O mod CGID, aí, ó, CGID está aqui, tá? E o .so. E mod CGI.so também, tá? Agora nós temos que ver aonde foi colocada a raiz aí dos documentos que vão responder pelo módulo CGI BIM, tá? Então, nós vamos encontrar esse diretório, em userlib CGI BIM. Vamos procurar aqui, ó, aqui, tá? Aqui ele já fica preparado para isso. Você vê que já tem aí, ó, PHP 8.1. Vamos colocar um exemplo aqui. Tem um macetinho aqui no navegador de arquivos. Vocês vão nesses 3 pontinhos e pede uma nova aba. Seria o Ctrl T, tá? Então, aqui nós vamos posicionar em Downloads, onde eu já coloquei um exemplo de PEL muito simples e vou copiar para lá, tá? Agora, lembrem-se, não é só isso, tá? O Linux e Unix, eles são também permissões, envolvem permissões, tá? Então, vocês vejam que nós copiamos lá, do outro lado, em Downloads. Vamos copiar aqui. Copiar. E ver se aparece o paste, o colar aqui, né? Já não apareceu, tá? Então, vamos voltar um diretório para trás e verificar as permissões do CGI BIM. Permissões. Olha aí, ó. Pertence ao usuário root, grupo root. Correto? Então, nós colocamos o VBox User como membro aí do root. Podemos fazer o seguinte. Abrimos esse arquivo com Kate e vamos tentar salvar lá, no Otimismo, tá? É um programa bem simples que faz um cabeçalho HTML, tá? E depois dá um print. Isso é necessário, tá? Eu vou ampliar aqui para vocês verem. Veja, na primeira linha a gente avisa ele qual vai ser o programa que vai executar e a opção, tá? Aí bota aqui, ó, Hello Bear, minha primeira script PEL. Só que nós demos o nome de xpel.pl. Então, nós temos que dar o tipo, nós temos que dar o header na mão, na munheca, tá? O que outros programas fariam com a opção header, né, e tal, em PHP, instrução header, né? Em ASP seria simplesmente, né, ele já encaminha isso para lá. Em JSP também nós teríamos que dar o cabeçalho. Então você escreve content type 2 pontos, espaço text barra HTML, 2 enters, tá? Barra invertida N, 2 new lines, tá ok? E a gente manda um print que equivaleria ao eco do PHP, né? Hello World, tá? Então, vamos tentar salvar no Otimismo, lá no user lib CGI BIM, correto? Vamos salvar como xpel.pl, tá? Salvamos, bom, ele ainda pode recusar, tem que dar a senha, porque estão gravando no diretório de sistema. Então, isso aqui nós estamos como se fosse no Windows, né, dando autorização de administrador. Pronto, passou. Vamos ver se está lá mesmo. CGI
user lib CGI bin, tá? Está aqui ele, mas nós temos que ver as propriedades, permissões. Ele não está executável, tá? Então, vamos ver se ele aceita por aqui. Não está aceitando nenhuma permissão avançada. Nós vamos ter que ir no prompt mesmo e dar cd caminho absoluto user lib barra cgi traço bin. Pronto. Temos um ls menos la. Beleza, tem poucos programas, né? Nós vamos ter que colocar a permissão de execução como shell ali. Aqui, ó. Em xpel. Então, vamos lá. Muitos têm, na habilitação, você dá um chmod 755. Não, eu quero que vocês saibam o significado. Então, em user, group e outros, nós vamos acrescentar a opção X de execução. Em quem? Em xpel.pl. Correto? Agora você lista lá, ó, as permissões de execução aqui, ó. X em user, X em group e X em outros, tá? Vocês estão notando que o PHP 8.1 tem essa permissão aqui, tá certo? É um programa que já está no CGI bin. O PHP é executado com o modo CGI, só que ele é instalado na sua biblioteca já com o modo capaz de fazer isso para o PHP. Aqui para o PEL nós tivemos que ativar geral, tá? Então, agora é a hora da gente ir no navegador, né, e chamar. Então, teremos que colocar um diretório virtual. Vamos explicar isso melhor. Bem, agora no intuito de mostrar a vocês como é que são os métodos dos módulos de servidores Linux e outros tipos de programas que têm configuração, tudo baseado em arquivos de texto de configuração mesmo, para ficar visível e não aqueles arquivos de registro do Windows, aquela complicação, aqueles ini maluco, né? Quando a gente deu o comando a2mode cgid para habilitar um módulo dentro do Apache, né? No caso o CGI bin, né? Ele foi dentro da pasta etc apache 2 conf enable, tá? Importou da pasta etc apache 2 conf available, ou seja, módulos disponíveis, o arquivo de configuração serve-cgi-bin.conf, que nós mostramos aqui para vocês, ó. Vamos ampliar aqui. Então é o seguinte, toda essa sintaxe se ele dispõe do módulo alias instalado, que está, né, alias.c, e então, se ele dispõe também do módulo cgi.c instalado, nós acabamos de instalar, né, ele define, né, a habilitação da lib CGI bin. E se ele possui o módulo CGI, CGID, né, como nós temos agora, então ele também habilita user lib CGI bin. Um dos dois, tá? O outro CGI deve ser mais antigo. Quem tem ID no final, quem tem esse ID no final, são geralmente os serviços do Linux, HTTPD e outros, tá? E se está habilitada, né, a lib CGI bin, ele faz um script alias CGI bin, quando a gente der isto lá em localhost, na frente de localhost,
ele vai se referir ao diretório físico userlib CGI bin, que eu mostrei para vocês, que é onde está a script pel, tá? O diretório, né, que corresponde a esse caminho, fica habilitado com essas opções, ó, allow override node, né? Opção de executar CGI, a opção multiviews desabilitada e symbolic links, né? Habilitados, tá? E requer que tudo esteja granted, ou seja, garantido, ou seja, as opções de execução em user, group e outros, tá? Aqui termina o fechamento, né? Como se fosse um XML, né? E aí nós vamos poder finalmente testar aqui, né? Vocês vejam, não estava funcionando. Agora nós vamos poder testar o PL que nós fizemos, tá? E olha aí, funcionou para a gente, né? Vamos tentar aumentar aqui. Um momento. Terrível esse Ctrl+. Então tá aí o nosso Hello World, tá? Vocês devem estar curiosos. Aqui vai aparecer o fonte PEL de jeito nenhum, ó. Só aparece quebra automática de linha, né? O /N e Hello World. Ou seja, está escondido aqui o header HTML. Correto? Então, aí fica muito bom para nós, tá? Aqui eu dou um F12 para aparecer fonte, ó. Mesma coisa, ó. Não aparece nada. Não houve, não fornecemos nenhuma formatação aí. Tá certo? Então, estamos com o nosso modpel aí instaladinho, bonitinho. Vamos, na próxima aula, né, explorar as características dele, tá? E lembrem-se, PEL é muito útil nos primeiros anos aí de servidores, né? Os pedidos, né, de mercadorias, de entregas, eram feitos por meio dele, era a única forma de submeter formulários era utilizando scripts PEL, tá? É muito importante vocês aprenderem um pouquinho do PEL para se virarem aí com arquivos de configuração, tá certo? Não deem ouvidos aos outros que ficam falando, ah, isso é ruim e tal. Até sobre ASP, né, o pessoal fala mal, mas é a linguagem que vem dentro do servidor IS, né? Ela interage muito bem com ele, proporciona uma das melhores velocidades que tem, né? Tanto é que a evolução, né, do ASP foi o ASP.NET, tá? Continuam utilizando até hoje, né? Eles não vão desperdiçar toda aquela base, correto? Então, o que eu queria falar sobre mais esse modo do Apache era isso aqui mesmo, né? Muito obrigado por sua atenção e paciência, né? Esse é o fim da nossa aula número 23.